Do que você está tentando se proteger hoje? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo na nossa segunda com sabedoria, trazendo um ensinamento da palavra de Deus que consta no capítulo 15 de Mateus, onde então nós vamos refletir sobre aquilo que vem do nosso coração e como isso pode impactar a nossa vida. Muitas das vezes a gente passa uma vida inteira tentando se proteger de pessoas tóxicas, daquilo que pode nos influenciar, que vem de fora, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós vemos, do que nós ouvimos, daquilo que nós então enchemos a nossa vida de coisas externas que possam nos influenciar e fazer com que então a gente polua o nosso coração. Mas Mateus 15 nos dá um choque de realidade absurdo, onde verdadeiramente mora o perigo em nós. E justamente nessa passagem que a gente vai ler em Mateus 15, há uma controvérsia entre Jesus e fariseus, que eram então os fiscais daquela época, que justamente estavam ali para poder fiscalizar o exercício da tradição, daquilo que eles consideravam a sua interpretação acerca da palavra de Deus e como as pessoas deveriam agir, se vestir, se portar diante da sociedade. Vamos ler então o trecho a partir do versículo 7 que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. E Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A gente percebe aqui essa grande controvérsia justamente porque os fariseus estavam escandalizados devido ao fato dos discípulos de Jesus, antes da refeição, que era uma tradição, um costume que os fariseus tinham ali devido àquilo que era aprendido, passado de pai para filho, quebrando então essa tradição religiosa. Eles estavam então preocupados com a aparência de santidade, aquilo que era uma higiene ritualística, aquilo que era uma tradição religiosa que eles se preocupavam em praticar perante as outras pessoas que estavam ao redor. E a resposta de Jesus desmonta qualquer religiosidade vazia, mostrando qual é a verdade e aquilo que de fato eles deveriam focar para que se tornassem cerimonialmente puros. Então Jesus nos promove aqui uma verdadeira virada de chave, porque quando Jesus diz para ele e para nós que o que contamina não é o que entra pela boca, mas sim o que sai do coração, aquilo que sai da boca da pessoa, isso nos mostra onde nós devemos nos preocupar e onde que reside então o perigo para a nossa vida, porque aquilo que sai do coração, que na verdade o coração representa o centro pensante do indivíduo, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo é que vai fazer com que a gente se contamine e acabe contaminando também as pessoas ao nosso redor. Presta atenção nisso. A gente se preocupa muitas das vezes com aquilo que a gente veste, com o lugar que a gente frequenta, com aquilo que a gente está aparentando para as outras pessoas, mas não nos preocupamos em guardar o nosso coração, que é onde de fato reside o perigo. Porque aquilo que sai da sua boca, a fofoca, a murmuração, os pensamentos maus, aquilo que você então guarda no seu coração, aquilo que você fomenta, aquilo que você então alimenta no seu dia a dia, é que vai te contaminar e vai fazer com que então você também tenha atos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Assim como a mentira, a arrogância, a prostituição, tudo aquilo vem do seu interior e transparece aquilo que de fato você possui
dentro de si. Como também fala na palavra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que você está transmitindo é de fato daquilo que você possui em abundância dentro do seu coração. E qual é a aplicação prática, então, que a gente pode trazer para a nossa semana, para a nossa segunda-feira? É justamente para a gente recalibrar, realinhar aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. O que a gente está permitindo que crie raiz no nosso coração? O que a gente está permitindo que seja alimentado, que seja perpetuado, que seja fomentado no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos? A gente está com um pensamento de murmuração, de reclamação, de insatisfação, de traição, de pensamentos de prostituição? Ou seja, o que a gente então está vendo ao nosso redor e está permitindo que seja penetrado no nosso coração e seja alimentado? Quando, por exemplo, um colega de trabalho te desagrada, faz algo então que você não gosta, nós vamos nos contaminar a partir do momento que a gente permite que aquilo que está nos atingindo vire uma amargura no nosso coração, vire uma raiva, vire algo que então vai fazer com que a gente tome uma atitude às vezes que a gente não gostaria de tomar. De que forma nós estamos reagindo? Às vezes até acontece uma outra situação, como por exemplo uma fechada no trânsito, e aquela mágoa, aquela raiva que a gente estava guardando devido a uma outra situação que aconteceu com a outra pessoa, com um colega de trabalho, com o namorado, o marido, enfim, a esposa, a gente acaba às vezes despejando essa raiva que estava guardada naquela pessoa que nos fechou no trânsito. Então o problema não foi o trânsito ou não foi aquela pessoa, mas foi justamente aquilo que a gente estava guardando e que numa situação dessa acaba estourando e faz com que às vezes a gente cometa atos de loucura, de repente cair numa briga no trânsito, de repente ser confrontado ali com uma arma, alguma coisa que pode fazer com que a gente possa até perder a nossa vida. Então como que a gente deve se preocupar? A gente deve se encher daquilo que vem de Deus, daquilo que vem do Espírito Santo. A gente tem que então nos permitir estarmos cada vez mais conectados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, por meio da oração, da leitura da palavra, para que isso então venha a guiar os nossos passos, para fazer com que no nosso ambiente em que a gente esteja inserido, seja na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, na comunidade, na igreja, no ambiente então onde a gente esteja atuando junto com outras pessoas, a gente então venha a fomentar, a transparecer coisas boas, porque o nosso coração vai estar cheio dessas coisas. Cuide do seu coração, porque é dele que vai proceder as saídas da nossa vida. Tudo aquilo que então a gente vai colocar para fora vai ser aquilo que está dentro do nosso coração. Se essa palavra te confrontou, mas te abençoou, escreva aqui embaixo sabedoria e curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e continue nos acompanhando em outros vídeos como esse, para que você possa crescer em conhecimento, sabedoria, em estatura e graça e vá edificando a sua vida através desses vídeos que a gente faz aqui semanalmente. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Não deixe de se inscrever, vigie e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.